Pessoal, as denúncias de xenofobia contra nós brasileiros, contra indianos e contra marroquinos têm aumentado muito aqui em Portugal. E para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, eu trouxe aqui uma reportagem da DW Brasil retratando um pouco dessa realidade e mostrando o que tem acontecido aqui em Portugal. Eu quero reagir junto com vocês com relação a esse vídeo. Portugal se tornou um país ressentido com a migração de brasileiros? Ele vai na janela e fica nos xingando. A senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Nós estamos num momento em que cada vez na Europa esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Olha para isso, por quê? Isso é cultural, a senhora pode bem. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira vai para a sua terra. Todas essas imagens mostram agressões contra imigrantes brasileiros em solo português. As denúncias de xenofobia cresceram 833% entre 2017 e 2022. Coincidentemente, esse é um período em que o número de brasileiros em Portugal também aumentou. Hoje, cerca de 400 mil brasileiros vivem no país, isso sem contar as pessoas em fase de regularização, os que se encontram ilegais e aqueles com cidadania europeia. Estima-se que os brasileiros representem de 4 a 8% da população portuguesa. Eu acho que deve estar chegando a 10% já, hein? Eu acredito que esteja batendo já para 1 milhão de brasileiros. Seria esse o grande conflito? Um país que se sente invadido pelos brasileiros? A reportagem da DW ouviu especialistas para entender o que está por trás da intolerância, o peso do histórico colonialista português e quais caminhos estão sendo abertos para combater o problema. Não tem como negar, um dos elos entre Brasil e Portugal é um passado controverso, marcado pelo que hoje seriam considerados abusos de toda a natureza por parte dos portugueses. Essa ferida histórica, na opinião de historiadores, ainda sustenta velhos preconceitos, como a ideia ultrapassada de uma nação superior à outra, por exemplo. Isso pode, no final das contas, resultar em racismo e xenofobia. Nós, inclusive, abordamos esse aspecto cultural em detalhes nesses 2 vídeos aqui, e vamos retomar esse tema ao longo deste vídeo aqui também. Mas antes, é importante a gente compreender o tamanho da inquietação contra brasileiros em Portugal hoje. A xenofobia, essa rejeição aos estrangeiros, está mesmo crescendo? Está transformando muitos portugueses em pessoas ressentidas com a nossa presença? Tudo bem, mas eu acho uma puta idiotice, cara. Sinceramente, uma puta idiotice dizer que algo que aconteceu há 500 anos atrás influencia na atitude de burros, de idiotas que tem, né, em todos os cantos. Isso olha, sinceramente, eu acho isso ridículo, mas bora lá. A xenofobia contra brasileiros em Portugal sempre existiu. Isso é quase um consenso entre os especialistas com quem conversamos. Mas ela está mais presente no debate público devido às denúncias. Como eu mencionei ali no início, elas se multiplicaram em 6 anos. O último caso emblemático foi filmado no aeroporto do Porto. Uma brasileira que mora na Espanha foi ofendida de diferentes formas, inclusive com a frase característica de um ataque xenófobo. Você que é brasileira vai para a sua terra. As cenas tiveram uma repercussão significativa e o Itamaraty foi acionado para intervir. O motivo é que os brasileiros representam 1/3 dos imigrantes em Portugal, ou seja, um dos grupos com maior visibilidade. Tudo o que acontece com eles, de alguma forma, ecoa. Isso ficou evidente quando um brasileiro sofreu uma agressão física, aparentemente por causa do sotaque do português que ele falava e por ter dito que vinha do Brasil. Ou no episódio do incentivo ao apedrejamento numa universidade portuguesa. Os relatos de discriminação e a sensação de desconforto por ser estrangeiro são cada vez mais frequentes. Se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar, fiquem à vontade para escrever nos comentários. Nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Lara Fagundes, que mora em Portugal desde 2012. Ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português. Nos últimos meses tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima, que é um senhor português, que fica muito incomodado que a gente assim, se reúne. Um método que ele usa ele vai na janela e fica nos xingando. Então fica dizendo, vocês brasileiros vêm pra cá, não trabalham, eu trabalho e pago impostos e tenho que levar com vocês. Mas nisso aqui tem que se destacar, hein, cara. Olha, não é problema de português, não. Se reúne num apartamento, né? Ela não fala aqui, não estou dizendo que é isso que aconteceu, mas se reúne no apartamento várias pessoas e fazem barulho, pô, meu amigo, aí fica chato, né? Não justifica a xenofobia, não é isso, mas quantas pessoas às vezes se reúnem, né? Qual que é a bagunça que estão fazendo? Não sei.
Pronto, e fica gritando isso na janela, a gente nunca responde. A Lara faz referência a uma das razões mais comuns para a xenofobia: o mito do imigrante que é sustentado pelo Estado e que não contribui com nada. Não é bem assim, a gente sabe. Em 2020, os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para a segurança social de Portugal, mais do que todos os estrangeiros da União Europeia. E os brasileiros usufruíram de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego, subsídios por doença, entre outros. Olha, eu sou uma prova disso. Eu trabalho há 2 anos aqui, registrado, né? Eu contribuo há 2 anos para a Segurança Social. Em nenhum momento precisei da Segurança Social. E graças a Deus por isso, né? Porque eu não fiquei afastado do trabalho por questões de médico, nem nada disso. Nunca precisei, né? Eu sou um desses, eu estou nessa estimativa de que contribui e nunca usou. Conforme detalhado nessa reportagem do Globo. A importância dos imigrantes de países que falam português, como os brasileiros, é evidente. Tanto que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego. O país enfrenta carência de mão de obra em setores como turismo, construção civil, agricultura e gastronomia. Mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada de uma mudança de mentalidade por parte da população. Muita gente em Portugal não abre portas para profissionais estrangeiros e, quando abre, não valoriza como deveria. Foi o que nos contou a Thaís França, pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função, que chega quase aos 17%. Ou seja, nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho, né, mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação. E como eu falei antes, às vezes o desafio nem é lutar por um salário justo, é conseguir um emprego. Olha só o exemplo da Patrícia Jardim. Ela reside em Portugal desde 2020. Foi para fazer um mestrado em comunicação, durante o curso procurou oportunidades em outras áreas e aí aconteceu isso aqui. Fiz uma entrevista por telefone numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam. Quando eu atendi o telefone para agendar a entrevista, a senhora portuguesa me disse assim: olha, desculpa, mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo. Eu falei: alguém que nem eu como? Não gosto de contratar brasileiros, desculpa. Desligou o telefone. A conexão entre histórias assim é que a barreira para o mercado de trabalho é o simples fato de ser brasileiro. Isso nos permite retomar a discussão inicial. Portugal desenvolveu uma certa resistência aos brasileiros devido à nossa invasão? Estariam com medo de ocuparmos espaços demais? Existem diferentes respostas para perguntas desse tipo. A Thaís França, a entrevistada que você viu há pouco, se aprofundou em pelo menos uma delas. Ela participou de um estudo amplo sobre um movimento silencioso em Portugal, o anti-imigração. Eu percebi que, embora esses movimentos anti-imigração em Portugal não tenham tanta visibilidade quanto eles têm em outros contextos, esses movimentos eles estão a acontecer. Não é? Há grupos anti-imigração em Portugal que estão muito sorrateiramente tentando se organizar. A Thaís entrevistou 20 ativistas portugueses abertamente contra a presença de imigrantes no país. Não só imigrantes brasileiros, no geral mesmo. Uma agenda em ascensão na Europa. Estamos num momento que, de forma geral, todos os países da Europa têm pressionado por políticas migratórias mais rígidas, não é? Nós estamos num momento em que, cada vez na Europa, esse discurso anti-imigração torna-se mais corriqueiro. Então, é preciso estar atento para ver o que é que está acontecendo em Portugal, não é? Para tentar ter uma postura mais de prevenção do que propriamente de tentar resolver o problema depois que alguma coisa mais séria vier a acontecer. A preocupação da pesquisadora é que, em algum momento, essas manifestações e sentimentos deixem de ser individuais e ganhem uma projeção maior, consigam se organizar. E os brasileiros se tornariam alvos fáceis, mais até do que já são. Hoje, na opinião da Thaís, a comunidade brasileira sofre porque ocupa diferentes espaços, alguns de maior vulnerabilidade a ataques xenófobos. Muitos estão em universidades, trabalham em setores de bastante contato com o público, vendas, por exemplo. Isso faz com que a discriminação seja mais percebida e denunciada. Afinal, a pessoa está se relacionando de forma direta com a sociedade portuguesa. As mulheres, aliás, seriam as principais vítimas com a hipersexualização. Eu já presenciei isso já. Um cara teve a audácia de chegar pra mim e falar isso. Falar que brasileiras são tudo putas, né? Bem desse jeito que ele falou. E aquilo me revoltou, né? Porque minha mulher é brasileira. Falei, como é que é, amigo? Ele, não, é uma brincadeira, estou a brincar, tudo. Poxa, é complicado, né? Mas acontece isso
da hipersexualização. Realmente acontece isso. Mas não é só isso. Há uma percepção de que muitas crises que Portugal atravessou nos últimos anos, inclusive a imobiliária, foram consequência da migração desenfreada. E isso cria um cenário favorável ao ressentimento. A vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a emigração. Só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho, os portugueses vão embora, fica uma lacuna. É isso que ela tá falando aí, não sei não, hein, cara, porque assim, há certos trabalhos que ninguém quer fazer. Essa é a verdade. Há certos trabalhos que nem imigrante, nem gente daqui mesmo quer fazer, né? O imigrante, eu passei por isso, o imigrante pega o que sobra. O que sobra. Mas em outro ponto que ela falou com relação ao salário é verdade, né? Porque se tem muita gente que pega esses trabalhos por um valor menor, não motiva ninguém a subir o salário. E os imigrantes têm. A retórica diz que se os imigrantes não viessem para Portugal, os salários aumentariam, portanto, não seria preciso emigrar. A socióloga destacou ainda a persistência da narrativa colonialista. Eu mencionei esse aspecto no início do vídeo, lembra? Aquele conceito equivocado de que houve um povo superior ao outro, que as antigas colônias, como o Brasil, eram habitadas por pessoas consideradas não civilizadas e inferiores. Pois é um imaginário que continua vivo segundo a nossa entrevistada. Isso, combinado a uma presença brasileira maior em Portugal, faz com que o problema venha à tona e que, em casos extremos, acabe num ataque explícito envolvendo ofensas públicas, como o da brasileira no aeroporto. Estão invadindo Portugal, esta raça portuguesa. Essas são algumas formas de analisar a questão que a gente levantou. Então, será que existe mesmo em Portugal um ressentimento pela contínua chegada de brasileiros? Os especialistas com quem conversamos não usam a palavra ressentimento, mas falam em um comportamento preconceituoso, naturalizado pela forma como muitos portugueses percebem a própria história. Foi o que nos disse o historiador Duncan Simpson. Esta ideia de terem sido os portugueses, de uma certa forma, a trazer as luzes da civilização europeia para o Brasil, e sem dúvida que isso no cotidiano, por brasileiros vivendo em... Me perdoa, cara, mas escutar um gringo falando de um outro país, falando de um terceiro país me incomoda. Me incomoda mesmo, cara. Porque assim, tudo bem, o cara pode ser estudioso pra caramba, estudou e conheceu tudo, mas o cara nem teve na história do país, nem viveu para falar isso, né? O cara tá ali falando com uma propriedade e tudo. Em Portugal, deve se manifestar em situações em que o sentimento de xenofobia ambiente é provavelmente uma realidade para muitos brasileiros. O historiador está se referindo à resistente mentalidade colonialista que a gente mencionou há pouco. Essa visão deturpada da realidade, segundo ele, predominava até a Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 50, veio uma nova corrente de pensamento, o lusotropicalismo, que romantizou os excessos da colonização, espalhou a falsa imagem do colonizador bonzinho, sugerindo que Portugal teria expandido seus domínios de maneira harmoniosa e, portanto, seria um povo multicultural, aberto às diferenças e sem racismo. O que afinal leva a que até hoje em dia há uma ideia de que quase não haveria um problema de racismo em Portugal, precisamente porque não houve tanto racismo pelo passado. Pelo contrário, Portugal teria se expandido pelo mundo através de relações harmoniosas com os povos ditos indígenas. Obviamente esta... Aqui não foi harmonioso, todo mundo sabe. Que não foi harmonioso, todo mundo sabe. Isso é um consenso, cara. Isso é um consenso. Agora, vamos raciocinar um pouco. Se não fosse Portugal a colonizar o Brasil, o que ia acontecer? Ia ser uma terra ainda dos índios até hoje? Claro que não. Claro que não. Ia ter sido os holandeses, cara. É só acompanhar na história. Ia ter sido os holandeses, como nós quase fomos tomados pelos holandeses, né? Agora, botar isso como se fosse uma coisa horrível, não foi uma coisa horrível. E o que ele disse, que realmente Portugal trouxe os olhos da civilização para o Brasil, para nós brasileiros, é verdade. É verdade. A que preço foi? Assim, não sei, né? O quanto isso custou e tudo mais, questão dos índios, claro, ninguém consegue afirmar isso, né? Ninguém consegue afirmar isso. Mas que eles trouxeram, né, a questão da civilização, os olhos, abrir os olhos para a civilização, é verdade.
E se não fosse eles, tinha sido outros. Narrativa é pura propaganda do regime salazarista e não corresponde à realidade. Não mesmo. De acordo com um estudo do European Social Survey, mais de 60% dos portugueses manifestam crenças racistas. Na faixa etária acima de 75 anos, 94,3% dos entrevistados disseram que existem culturas mais civilizadas que outras. Se perguntasse pra minha avó nessa idade, ela dizeria mesmo... Ela falaria a mesma coisa. Se a discutir isso, começa-se um pouco a desconstruir esse mito de que Portugal não é um país racista, de que Portugal foi o bom colonizador, de que Portugal é o país aberto para a diversidade per se, etc. Começa a haver uma discussão para desconstruir todos esses mitos, mas assim, ele continua sendo dominante em todos os aspectos, desde quando você vai ler um livro de história, de como você vai ver como é que foi contada a história, como é que é contada a história colonial e etc., não é? Até várias matérias em jornais, nos médias e etc. O que está sendo feito para resolver o problema? No início do ano, Portugal criou o chamado Observatório do Racismo e Xenofobia. A equipe trabalha em parceria com o Ministério da Igualdade Racial brasileiro, justamente no enfrentamento a todas as situações de discriminação que a gente mostrou ao longo do vídeo. O observatório, aliás, reconhece que existe um racismo estrutural em Portugal vinculado à xenofobia e destaca que é preciso compreender as dimensões e modalidades das práticas discriminatórias. Os especialistas que nós ouvimos concordam e sugerem uma atenção especial também às chamadas microagressões, aquelas que nos deixam confusos. Será que é uma brincadeira? Eu acho que a forma mais sutil, ela é muito mais forte, muito mais presente do que são esses casos escancarados. Eles gostam de falar que a gente não fala português, que a gente fala brasileiro. E eu muitas vezes batia na tecla e dizia, não, a gente fala a mesma língua. Só que tu fala o português de Portugal e eu falo o português do Brasil, ponto. O preconceito todo já começa aí. E sempre se diz, não, é só uma brincadeira, é só com senso de humor, mas é a piada com o sotaque. Não é? É aquela pergunta que as pessoas acham que não há nenhum mal em fazer. Quando é que você volta para o seu país? Eu percebi que realmente essas brincadeiras eu não deveria estar normalizando e achando que era só uma piada. É muito mais grave e muito mais... Isso aqui já é mimimi, cara, sinceramente. Tá? Se você não concorda comigo, beleza, irmão. Um abraço, obrigado por assistir até aqui e vai embora. Mas, na minha opinião, aqui já estamos na fase do mimimi já. Tenso do que são os casos abertos de xenofobia que a gente vê. E porque é tão difuso, você não consegue nem reagir, você não consegue nem... Tá, vamos lá. Pessoal, é muita informação. Vamos falar. Primeiro caso, tá? Eu sofri xenofobia 2 vezes no meu trabalho. E a primeira vez foi mais explícito, com raiva, tal, dava pra ver que o cara era um idiota, tá? E a segunda vez não, a segunda vez o cara fez uma pergunta pra mim que depois eu fiquei pensando, falei, caramba, esse cara já tava com isso na cabeça, né? Já é uma coisa do coração dele, não é algo que aconteceu de momento, né? E nessa segunda vez eu fui fazer uma entrega pro cidadão e entreguei a encomenda pra ele e tratei numa boa, sempre tratei numa boa. Ele escutou meu sotaque e fez uma pergunta honesta pra mim. Ele olhou pra mim e falou, por que vocês brasileiros vêm pra cá pra fazer esse tipo de trabalho? Daí eu falei, senhor, eu não entendi. Dele vocês brasileiros, eu sou estafeta, né? Eu faço entregas de mercadorias. Vocês brasileiros vêm pra cá e não somam com a cultura do país. Vocês vêm aqui para trabalhar dessas maneiras. Nós, portugueses, saímos e somos médicos na Suíça, somos não sei o que na França. Eu falei, meu amigo, pera lá. Como assim? Por que você está falando uma barbaridade dessa? O fato de eu ser estafeta me deixa menor do que esse cidadão? Ele, não veja por esse lado, não sei o que. Eu falei, não, mas calma lá. Eu não sou melhor que ninguém, também não sou pior. Eu tô trabalhando, eu tô sendo honesto. Pior é quem tá roubando, quem tá fazendo alguma coisa. Eu tô trabalhando, meu senhor. Como é que você me fala uma coisa dessa? Como é que o senhor fala que eu não tenho cultura, que eu não acrescento pra cultura? O senhor me conhece da onde? Da onde que o senhor me conhece? Da onde? Viveu comigo? Dele, não, é só uma indagação mesmo, porque quando nós imigramos e não sei o que. Falei, tá bem, mas isso que você tá falando é uma burrice.
Falei para ele, isso é uma burrice, porque o senhor não sabe a quantidade de brasileiros que nós temos em várias funções e funções boas. Né? O senhor não sabe da legislação do seu país, que às vezes acaba impedindo um imigrante como nós de exercer certas profissões, que não é assim tão simples. E beleza, essa segunda vez eu fiquei mais de cara, né? Mas eu só quis trazer isso para vocês, assim, para vocês entenderem que eu já passei por isso também. Né? E eu quero colocar aqui minha posição, que é a seguinte, cara. Eles reclamam muito da situação de xenofobia, acontece, né? Tá um pouquinho fora do controle, tem acontecido sim. Mas, velho, vamos ser sinceros aqui, né? Você sai da sua casa, vamos colocar aqui em um paralelo. Você sai da sua casa, entra na casa de outra pessoa, começa a lavar a louça dela. Ela chega, olha, vê você lavando a louça, acha aquilo estranho, mas entende a situação. Você começa a colocar algumas asas de fora, começa a falar isso, falar aquilo, falar aquele outro, e se expressar e às vezes abusar um pouco. E isso vai gerando uma certa revolta. Tá? Em nenhum momento aqui eu quero justificar a xenofobia, pelo contrário, eu condeno. São burros, são idiotas, são ignorantes. Aquela mulher daquele vídeo, aquelas pessoas ali são ignorantes, são idiotas, tá? Falado isso, ok. Mas o quanto por cento disso que está acontecendo não é culpa nossa, não é culpa dos brasileiros, tá? Se você pesquisar a quantidade de ocorrências policiais envolvendo brasileiros em questão de golpes imobiliários, em questão às vezes de assaltos, de roubos, tá? Envolvendo argelinos, marroquinos, você vai ver que, cara, as pessoas também se revoltam por causa disso. Gera uma certa revolta, né? Esse espírito, essa movimentação nacionalista que está tendo aqui agora, querendo ir contra a imigração, é muito por conta disso, pessoal. Tá? Porque o português ele é um povo também de imigração, tá? Sofrem muito preconceito, sofrem muita xenofobia, principalmente na Espanha, na França. Acontece, cara, eu trabalho com portugueses, eu sou o único brasileiro da minha empresa, o único. E tem português lá que imigrou, ele falou pra mim, falou, cara, eu migrei na Espanha e eu sofria xenofobia todos os dias. Europeu do mesmo jeito, português de raça. Então, o problema, pessoal, não está só em Portugal. O problema não são portugueses. O problema não está nisso. O problema está na cultura das pessoas. Vai para São Paulo, um exemplo. Vai para São Paulo. Encontra lá um cearense, encontra lá um paraibano. Pergunta para esse cara se ele não sofreu quando chegou lá. No meu próprio estado, no Paraná, pergunta lá se o povo não sofre xenofobia às vezes. Xenofobia não, né? Preconceito. Pergunta se não sofre preconceito, caso que vem do norte para trabalhar no sul. Pessoal, isso não é uma questão dos portugueses, isso é uma questão humana. Tá? Às vezes na nossa ignorância, no nosso jeito de ser, às vezes a gente se acha superior porque nasceu num bocado de terra diferente do outro. Isso é uma idiotice sem tamanho. Tá? Mas acontece. Entende? Só que eu tenho que pontuar aqui. Grande parte do que acontece hoje aqui em Portugal é devido ao mau histórico dos últimos 10 anos dos brasileiros. Tá? Eu quando cheguei aqui sofri um golpe. Tomei um golpe e perdi 900 euros nessa brincadeira. 900 paus. E, por incrível que pareça, quem me deu o golpe foi uma brasileira. Então, cara, né, é complicado, tá? Essa situação da xenofobia tem aumentado, tem sido muito forte, é muito mais forte com relação a indianos, a marroquinos e tem sido forte conosco, brasileiros, tem que ser dito isso. Mas o problema não está no brasileiro, às vezes, que trabalha, naquele que está aqui para viver a sua vida, para fazer o seu dinheiro, em busca de uma segurança, de uma qualidade de vida, não está nele. Mas sim naquele que veio para cá só para fazer merda. Que infelizmente tem muitos. Tá, pessoal? Esse vídeo, eu vou deixar fixado aqui embaixo.
assistam depois, mandem para alguém, sei lá. Ele retrata um pouco disso. Mas também um pouco do mimimi que é esse negócio hoje em dia, de às vezes alguma brincadeira, alguma coisa com o sotaque, a pessoa já puxar pro lado da xenofobia. Já dizer que, sofri xenofobia, ele foi preconceituoso. Quando às vezes não, cara. O dia inteiro me chamam de Zuca. Zuca. Não sei o que. Da onde que você é? Eu falo com orgulho, sou do Brasil, sou lá do Paraná. E às vezes é no intuito de brincar mesmo, não é no intuito de ofender. Né? Então tem que diminuir um pouco aí esse coitadismo, de achar que tudo é ofensivo, que tudo é triste, e tratar o que é ofensivo como realmente é ofensivo. Tá? O que aquela senhora falou no aeroporto, né, ali também não foi divulgado o que aconteceu, mas o que eu soube por cima é o cidadão atrapalhou a passagem de várias pessoas dentro do aeroporto. Né? E dessa senhora se revoltou, e na ignorância, na burrice dela, ela falou aquela coisa sem pé nem cabeça, dizendo que é portuguesa de raça. Ótimo, que bom pra ela. Né? Aquilo sim é xenofobia e das sérias, aquilo ali é grave. Agora, que bonito, ele fala, em vez de falar sítio, ele fala lugar. Nossa, sofri xenofobia. Pelo amor de Deus, cara. Angolanos sofrem racismo, marroquinos sofrem xenofobia, tá? Indianos sofrem xenofobia. Nós, dentro desses povos, somos o que menos sofre preconceito. Eu posso falar por mim, eu posso falar pelos meus colegas e pelos brasileiros que eu conheço aqui. Tá bem, pessoal? Esse assunto pega um pouco comigo, porque eu odeio coitadismo. Eu odeio coitadismo. E eu vejo muito coitadismo disso. Tá? Eu já passei por essa merda, eu sei como é que é. A gente fica brabo, a gente se revolta, tudo. E eu já passei por brincadeiras também, que eu acho que no fundo, às vezes, assim, tinha uma verdade. Mas, velho, que se exploda, cara. O imigrante que vem para trabalhar não se dá o luxo de ficar se preocupando com essa besteira, tá? Porque primeiro ele sabe quem ele é, então isso não abala ele. Simples assim. Beleza, pessoal? Olha, trouxe mais um react para vocês aí. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou também, olha, ótimo, irmão. Um grande abraço aí, não te vejo mais. Agora, se você gostou, cara, já deixa seu like, já comenta aqui, tá? Compartilhe o canal com seus amigos. Trago bastante informação aqui sobre imigração e um pouco da minha rotina também aqui em Portugal, contando sem mistério, sem vender sonho, contando a verdade para vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço, até a próxima.